Descoberta emocionante. O segredo oculto da minha avó que permaneceu em 70 anos de silêncio. Daniel sempre achou a história da sua família tranquila, como o sereno amanhecer em Maripá, mas tudo mudou com a morte de seu avô. O peso do luto se misturava à pressão insuportável da escola particular onde trabalhava. A rotina parecia uma prisão, correção de provas, planejamento de aulas era um ciclo sem fim. O coração dele parecia um tambor, acelerado e nervoso, enquanto pensava em Dona Rita, sua avó. Ele sentia que precisava estar com ela, para dar e receber afeto numa casa que sempre foi um porto seguro. Ao chegar, um aroma familiar de bolo de fubá e café fresco imediatamente o envolveu. Dona Rita, aos 82 anos, ainda exibia um olhar acolhedor, embora um vazio profundo pairasse sobre ela. Daniel sentia isso no ar, um silêncio pesado, como se muitas histórias ainda estivessem guardadas. Entre sorrisos e lágrimas, ele quis saber mais sobre o passado da avó. Entanto, tomava cuidado com as palavras, como se cada pergunta pudesse quebrar um vidro de cristal. A tarde se arrastou enquanto organizavam coisas na estante antiga. Foi então que, ao puxar um livro empoeirado, algo chamou sua atenção. O livro se abriu e, ao folhear, Daniel encontrou cartas amareladas e fotografias. Seu coração disparou ao ver uma jovem Dona Rita, com bravura, em meio a um grupo de mulheres em protesto. Uma onda de emoção o tomou. Ele percebeu que a avó não era simplesmente uma dona de casa, ela fora uma ativista durante tempos de repressão. Você lutou? Questionou Daniel, a voz embargada. Dona Rita sorriu, mas seu olhar transmitia um peso. Ele entendia agora que estava diante de um legado que precisava ser revelado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com essa nova compreensão, uma ideia pulsava na mente de Daniel: compartilhar a história da avó na escola. Ele se imaginava organizando um evento, envolvendo alunos e professores numa conversa sobre resistência e dignidade. Porém, logo se deu conta de que essa jornada seria desafiadora. Ele sentia um frio na barriga só de pensar na resistência que poderia encontrar. Muitos não se importavam, e o medo do desprezo começava a assombrá-lo. As memórias de luta de Dona Rita agora eram um guia na sua mente. Mas, à medida que a data se aproximava, uma reviravolta inesperada viria à tona, algo que poderia mudar sua visão do próprio legado familiar e se tornaria um divisor de águas na busca por um propósito maior. Como ele poderia enfrentar essa nova verdade sem se perder? O que mais sua avó teria escondido, além daquela bravura estampada nas fotos? O dia do evento estava chegando e Daniel não conseguia parar de pensar na história que havia descoberto. As imagens de Dona Rita jovem, cheia de coragem e esperança, dançavam em sua mente. Ele se perguntava se conseguiria transmitir a essência da avó para os alunos, se conseguiria fazer com que eles entendessem a importância da luta dela. Mas a dúvida o consumia. E se ninguém se importasse? E se todos rissessem dele por trazer um tema tão sério para a escola? Naquela manhã, enquanto tomava café com Dona Rita, ele pôde sentir o peso dos silêncios que existiam entre eles. O bolo estava delicioso, mas a conversa parecia sufocada, como se todas as palavras estivessem presas dentro de uma esfera invisível. Ele queria perguntar mais, desenterrar antigas memórias, mas hesitava. Um medo profundo de desenterrar cicatrizes que nunca cicatrizaram o paralisava. Vó, você poderia me contar mais sobre aqueles tempos? Daniel iniciou, a voz tremendo um pouco. Dona Rita olhou para ele, seus olhos pareciam pesados, como se ela estivesse decidindo se deveria abrir uma porta que estava muito bem trancada. Daniel, você precisa entender que a luta de quem foi perseguido nem sempre é uma história de vitória. A avó começou, mas Daniel pode ver um brilho de dor diante do que ela se preparava para revelar. As palavras dele pareciam gentis, mas ao mesmo tempo exigiam mais do que apenas um relato. Ele queria ouvir a verdade, por mais difícil que fosse. Mas eu quero ouvir. Não posso entender tudo se não souber a verdade, vó. É a sua história, e ela merece ser contada. Dona Rita suspirou profundamente. Um semblante de veneração passou por seu rosto. Com muito esforço, ela começou a falar sobre aqueles dias turbulentos e as partidas indesejadas, os amigos que nunca mais voltou a ver.
Estávamos lutando por um sonho, Daniel, um sonho de liberdade. Mas a liberdade sempre vem com um preço. Às vezes, perdemos pessoas que amamos. Sua voz estava firme, mas os olhos se encheram de lágrimas. Ele percebeu que o peso do passado era um fardo que Dona Rita ainda carregava. Com cada palavra que ela dizia, Daniel sentia a história se moldando em sua mente. Ele entendia que aquela jornada não era apenas sobre o passado de sua avó, mas poderia muito bem refletir no seu próprio futuro. O evento na escola estava além do que ele havia imaginado. Poderia ser um local onde a coragem dela reviveria. Então, a avó fez uma pausa. E eu tenho uma surpresa para você, querido. Algo que eu guardava há muitos anos. O coração de Daniel começou a acelerar. O que mais poderia haver? Ele inclinou-se mais perto, totalmente intrigado. Dona Rita se levantou lentamente e saiu da cozinha. O som dos pés dela ecoava pelo chão de madeira, enquanto ele esperava ansiosamente. O que ela traria de volta do passado? Após alguns minutos, ela voltou com uma caixa envelhecida, coberta de poeira, mas seus olhos brilhavam com um misto de nostalgia e expectativa. Isso é um pouco da minha história, guardada para que um dia você também pudesse entender. A emoção crescia a cada instante, e as perguntas tomavam conta da mente de Daniel. O que havia dentro da caixa? Que segredos familiares estavam por trás daquela história aparentemente esquecida? Com as mãos trembling, ele pôs-se a abrir a caixa, ciente de que novas revelações poderiam mudar tudo. O que ele encontraria ali dentro poderia ser a chave para entender não apenas sua avó, mas a si mesmo. O que ele descobriria poderia levantar novas questões, ou melhor, poderia iluminar o caminho para um futuro que ele nunca imaginara. E aquela verdade seria como a luz que dança nas sombras do passado, trazendo tudo a um novo e vibrante tom. Daniel respirou fundo e levantou a tampa da caixa. O cheiro de papel envelhecido envolveu-o, trazendo à mente imagens de tempos passados que pareciam flutuar ao redor. Dentro, havia uma coleção de cartas amareladas, fotos em preto e branco e um pequeno caderno, com a capa desgastada e o título em letras cursivas, Memórias e Lutas. Ele pegou uma carta, cuidadosamente desenlaçando a fita que a segurava. As palavras eram escritas com uma caligrafia delicada, mas decidida. Cada letra parecia pulsar vida, revelando sentimentos que ele nunca havia imaginado. Era uma carta endereçada a um amigo de Dona Rita, uma carta escrita em um momento de desespero, mas também de esperança. Caro Pedro, hoje à noite, o medo tomou conta de nós novamente. Ouvimos rumores de que a busca por liberdade pode custar caro. Mas não podemos nos calar, precisamos lutar, mesmo que isso signifique nos arriscarmos, diziam as palavras. Daniel sentiu seu coração apertar ao ler a sinceridade da avó. Ao mover-se para a próxima carta, vislumbrou uma foto de Dona Rita jovem, rodeada por um grupo de amigos e companheiros. Sorrisos eram estampados em seus rostos, mas as sombras nas expressões contavam histórias de angústia e luta. Ele nunca tinha visto aquela versão de sua avó antes, a revolucionária, a sonhadora, a mulher que acreditava que um mundo melhor era possível. Daniel olhou para Dona Rita, que observava tudo com um sorriso triste. Havia um brilho em seus olhos, mas ao mesmo tempo um peso que parecia intenso. Eu não sabia se era hora de compartilhar isso, disse ela, a voz embargada. Vó, isso é maravilhoso, respondeu Daniel, tentando transmitir sua empolgação. Isso é parte de quem você é. As pessoas precisam saber. Essa história precisa ser contada mais do que qualquer outra coisa. Dona Rita balançou a cabeça devagar. Nem sempre é fácil abrir esse baú, Daniel. Cada palavra aqui representa uma luta, e muitas vezes eu me pergunto se valeu a pena. Muitas pessoas que conheci não tiveram a chance de contar suas histórias. Mas é por isso que devemos fazê-lo, vó. Para honrar essas vidas, essas batalhas, e mostrar que você sobreviveu para contar. A sua coragem é uma inspiração, ele insistiu, já imaginando como tudo aquilo poderia ser um projeto incrível para seu evento na escola. Mais à frente na caixa, os olhos de Daniel se fixaram em um pequeno caderno, aparentemente esquecido. Ele puxou-o com delicadeza, lançando um olhar curioso. A capa estava parcialmente desbotada, mas o que estava dentro parecia ainda mais precioso. Ele começou a folhear as páginas, e seu coração ficou mais acelerado a cada linha que lia. Hoje, sentimos a pressão dos opressores em nossos corações, mas a liberdade nunca esteve tão perto. Estou escrevendo um manifesto, algo que espero que possa despertar a força e a luta nas próximas gerações. Ele leu, as palavras pulsando em sua mente.
O caderno estava repleto de anotações fervorosas, pensamentos e convicções de uma mulher que, mesmo diante da adversidade, nunca se deixou abater. Nesse momento, Daniel teve um insight. Vó, isso não é só sobre você. Isso é a raiz de tudo. Sua história pode conectar tantas outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas. Nós precisamos mostrar o que enfrentou, a força que você teve. Mas e se não forem capazes de entender? E se a dor que compartilho os afastar? Dona Rita questionou, a vulnerabilidade moldando suas palavras. É exatamente isso que precisamos fazer. Ao contar, fazemos com que suas histórias e as de todos que sofreram sejam reconhecidas. Não podemos deixar que o silêncio oculte a luta. Essa é a sua chance, e eu quero que você esteja ao meu lado, Daniel respondeu, determinado. A tensão no ar era palpável. A decisão estava nas mãos de Dona Rita, e cada momento parecia um eco de todas as escolhas que ela teve que fazer na vida. Daniel olhou nos olhos dela, buscando a certeza que precisava. E se eu quiser? Ela sussurrou, já começando a entender a magnitude da decisão. Então, será um grande passo, Daniel, disse, sentindo o peso da expectativa na sala. Ele poderia quase ouvir os corações pulsando juntos, prontos para dar voz a um passado que finalmente poderia ser liberado. Mas antes que Dona Rita pudesse responder, uma das cartas que Daniel havia deixado de lado se desprendeu e caiu no chão. Curioso, ele se agachou para pegar, mas ao ler, seu coração disparou com a descoberta que poderia não só mudar o evento, mas suas vidas para sempre. Daniel segurou a carta nas mãos, as palavras tremendo diante de seus olhos. O conteúdo revelava um segredo que estava enterrado por décadas, como uma semente esperando para brotar. Ele leu a primeira linha, que começava como um sussurro, mas logo se tornava um grito silencioso. Nunca pensei que um dia teria que esconder isso de você. A frase caiu como uma bomba em seu coração. O que poderia ser tão devastador que sua avó não havia compartilhado? Ele olhou para Dona Rita, que agora parecia mais pálida e distante. Esperança e medo se entrelaçavam enquanto ele continuava a ler. A carta falava de um amor proibido, uma paixão que desafiava as normas e que poderia arruinar a vida de todos os envolvidos. As circunstâncias nos separaram. Eu lutei pela liberdade, e ele, pela vida. Acreditamos que, um dia, poderíamos unir nossas lutas, mas o destino tinha outros planos. Nunca consegui me libertar desse amor, continuava a letra, e a cada palavra lida, Daniel se sentia mais imerso na dor de sua avó. Você sempre soube que eu venho de uma família de lutadores, Dona Rita começou, a voz falhando, enquanto puxava uma cadeira para se sentar. Mas pouco conheço sobre meus próprios sentimentos e medos. A vida nos ensina a colocar tudo de lado, a nos concentrar nas batalhas que valem a pena. E essa batalha pessoal foi a que eu deixei para trás. Daniel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não sabia o quanto essa revelação poderia afetá-la, mas percebeu que Dona Rita não era apenas a avó sábia quem sempre admirou. Havia uma história humana, repleta de emoção, frustração e anseios não realizados. Vó, isso é incrível. Você deve compartilhar isso com o mundo, ele exclamou, o entusiasmo por trás de suas palavras transparecendo sua urgência. Ela balançou a cabeça, lágrimas formando pequenos rios nas suas bochechas enrugadas. Daniel, o amor que eu vivi era perigoso. Não só para mim, mas para todos ao meu redor. Fui forçada a escolher entre liberdade e um amor que poderia ter mudado tudo. Dona Rita olhou novamente para a caixa, como se sua história estivesse ali, fazendo uma reverência àquela vida que parecia tão distante. Terei que encarar todos esses fantasmas se decidir abrir essa porta. Algumas memórias são pesadas demais para carregar, e compartilhar pode abrir feridas que já estavam cicatrizando. Mas e se, ao compartilhar, você pudesse curar essas feridas? Não só para você, mas para muitos outros que lutam com o mesmo dilema, Daniel questionou, em meio ao turbilhão de emoções. Você não está sozinha, vó. Nós podemos fazer isso juntos. Ela olhou para ele, e por um momento sentiu a força da conexão que os unia. Você realmente acredita que o mundo precisa saber sobre isso? Perguntou, com um brilho de esperança começando a surgir em seus olhos. Com certeza. Daniel afirmou, pulsando de energia. Isso é um chamado para todos que se sentem presos entre o amor e a luta. Imagino quantas vidas você poderia tocar. A determinação de Daniel e o olhar esperançoso de Dona Rita se encontraram em um ponto de mudança. No entanto, mais uma vez, o peso do passado fez sua sombra.
E se a verdade que eu contar destruir tudo que construí ao longo dos anos? Ela murmura, quase como um pedido de desculpas pelo que poderia vir a seguir. Daniel sentiu o frio na espinha. Os riscos eram grandes, mas havia uma centelha de coragem no ar. Era a hora de transformar a dor em força. E com o coração acelerado, ele virou para a carta novamente, esperando encontrar respostas. Mas, ao invés disso, uma nova folha deslizou da carta, agitando-se ao cair ao chão. Daniel se abaixou e a pegou, sem saber que, ao fazer isso, acabava de desvendar um novo mistério que poderia mudar tudo, uma verdade enterrada que talvez fosse ainda mais profunda. Daniel segurou a nova folha com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Era como se tudo ao redor tivesse desaparecido e, naquele momento, apenas ele e o papel existissem. Ele sentiu um pressentimento, um chamado quase urgente para desvendar o que mais aquela caixa escondia. Com cuidado, ele desdobrou a folha, as palavras começando a tomar forma diante de seus olhos. Se você está lendo isso, Daniel, é porque a vida me deu coragem no final, e você me deu esperança. Começava a nova mensagem. Dona Rita observava atentamente, as palmas das mãos se apertando no colo como se em busca de apoio. Cada letra era um convite a uma viagem, um mergulho no passado que, agora, parecia tão vivo. A verdade que guardo é muito mais do que um amor. É sobre uma escolha que fiz, decidindo proteger não apenas a mim, mas a todos à minha volta. As palavras pulavam do papel como se quisessem falar mais alto que os medos que Dona Rita carregava por tanto tempo. Eu não apenas amei um homem. Eu fui parte de algo maior, de uma luta que não cabia em nossos corações, mas sim na história do nosso país. Daniel engoliu em seco, sentindo o peso da revelação. Ao mesmo tempo em que ele desejava ouvir mais, percebia o quanto a avó lutara para guardar essas memórias. Vó, o que isso significa? O que mais você não me contou? Suas palavras saíram num sussurro, carregadas de expectativa. A verdade, meu querido, é muitas vezes dolorosa. As cicatrizes que deixaram não são apenas físicas, mas emocionais. O homem que eu amei, ele lutava por um ideal, e sua imagem nunca saiu de minha mente, mesmo quando fiz a escolha de ficar. Dona Rita respirou fundo, e suas mãos começaram a tremer levemente. Ele foi preso numa época em que as vozes eram silenciadas, e o amor que sentíamos se tornou um fardo. A voz dela era agora um fio, quase inaudível. Eu o vi partir e me perguntei se o amor poderia sobreviver a isso. Resolvi me calar, mas a dor nunca desapareceu. Com cada palavra, Daniel sentia uma conexão mais profunda com aquela mulher que sempre viu como uma rocha inabalável. Por que você não falou disso antes? Por que não nos deixou conhecer essa parte sua? A frustração começava a borbulhar dentro dele. Dona Rita olhou diretamente em seus olhos, e a intensidade do olhar dele fez o coração dela aquecer. Por quê, meu amado, eu temia que você carregasse o peso da minha história. E, como tantos outros, achava que alguns amores são melhor guardados na sombra. Ele ficou em silêncio, refletindo. Era um dilema. Deixar o passado mistério ou trazê-lo à luz, onde poderia brilhar ou se despedaçar. A nova folha de papel havia revelado só o começo de um segredo muito mais profundo, como um rio oculto que corria sob a superfície. Daniel se viu preso em seus próprios pensamentos ao imaginar o homem que havia retirado a paz da avó por tantos anos, e ao mesmo tempo, a amada que nunca deixou. Mas a verdadeira pergunta ecoava em sua mente. Vó, o que mais esta carta não está dizendo? O que você ainda precisa liberar? Dona Rita pareceu hesitar, perdendo-se em suas lembranças. Enquanto isso, o frio na espinha de Daniel se intensificou. O que mais estava escondido? Ele queria descobri-lo, mas a avó parecia hesitar. O peso do silêncio pairava entre eles, e a angústia de um futuro incerto estava prestes a se desdobrar. Com um impulso de coragem, Dona Rita finalmente sussurrou. Talvez eu esteja pronta para contar tudo. Se você estiver ao meu lado. A iluminação em seus olhos era um sinal de esperança, mas também um convite ao desconhecido. A conexão entre eles havia mudado, e a decisão a ser tomada se tornava cada vez mais clara. Daniel sabia que essa revelação poderia desencadear consequências imprevisíveis. Mas, ao mesmo tempo, essa era a chance de curar o passado. Ele respirou fundo, sentindo que o peso do amor e da luta estava prestes a ser revelado. Contudo, com um novo estremecimento, notou que essa coragem poderia não apenas transformar a vida da avó, mas também a sua. Iniciando uma jornada que poderia redefinir suas próprias lutas e amores. Então, vamos fazer isso juntos, ele exclamou,
o entusiasmo tomando conta de cada fibra de seu ser. Mas, ao olhar novamente para a folha, Daniel percebeu algo que o deixou paralisado. Pequenos desenhos de símbolos e palavras estavam escritos em um canto, como um mapa que poderia desviar o rumo da conversa. O que seriam aqueles sinais? O que eles poderiam significar? Uma nova onda de incerteza brotou em seu coração, abrindo uma nova porta para mais perguntas, e possivelmente, verdades que poderiam mudar tudo novamente. A mão de Daniel tremia levemente enquanto ele se inclinava para observar os desenhos no canto da folha. Eram figuras e traços que pareciam quase uma linguagem secreta. Ele lembrou das antigas histórias que Dona Rita contava sobre os tempos de resistência, sobre como as pessoas se comunicavam com códigos para escapar da vigilância. Aqueles sinais poderiam ser a chave para um passado que ele ainda não compreendia, um enigma que pedia para ser desvendado. Vó, você pode me contar sobre isso? Ele perguntou, os olhos fixos na folha, o coração disparando com a possibilidade de uma nova descoberta. Dona Rita hesitou, os lábios se apertando, e ele viu a sombra de antigos medos nos seus olhos. Era como se ela estivesse se preparando para abrir uma porta que, por tanto tempo, estivera fechada. Esses são símbolos que representam momentos importantes na minha vida, ela começou, a voz quase um sussurro. E algumas vezes, eles me levaram a decisões que eu nunca pensei que teria que tomar. Daniel ficou em silêncio, o peso das palavras dela preenchia o ar. Ele não queria pressioná-la, mas a curiosidade era maior. O que eles significam? Como eles se relacionam com a sua história? Com o homem que você amou? Dona Rita fechou os olhos por um segundo, como se quisesse reunir coragem. Cada símbolo aqui está ligado a uma lembrança, ao momento em que eu pensei que a esperança tinha se esvaído. Ela apontou para um desenho que lembrava uma escada. Este é sobre a escolha que fiz para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. O coração de Daniel apertou. Era um traço simples, mas carregava a mais profunda das dores. Ele percebeu que os sinais não apenas representavam eventos, mas sim o peso de decisões que moldaram toda uma geração. E esse aqui? Ele perguntou, apontando para um círculo com uma linha cruzando. O que isso significa? Ah, esse. Esse é um lembrete do dia que eu soube que ele havia sido preso. A sensação de impotência foi esmagadora. Mas ao mesmo tempo, foi também um sinal de que eu precisava lutar, precisar ser forte. Ela respirou fundo, a emoção quase transbordando. Daniel sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que via sua avó tão vulnerável, tão real. Vó, você precisa me contar tudo. O que aconteceu com ele? Por que você nunca falou? Ele estava convencido de que, para entender o passado de Dona Rita, eles precisavam confrontar cada fragmento de dor e amor que ali existia. Dona Rita olhou para ele, ao fazer isso, sentiu as paredes das suas memórias começarem a desmoronar. Meu querido, quando te vejo, vejo como o amor pode ser uma luz, mesmo nas trevas. Mas eu pensei que te protegeria do peso que carreguei. Agora, eu vejo que esconder a verdade só me traz mais dor. Os olhos de Daniel reluziam, um brilho de compreensão começando a se formar. Então, vamos enfrentar isso juntos. Não quero que você se sinta sozinha. Estou aqui. Ela sorriu, um sorriso fragilizado, mas cheio de emoção. Você sempre foi a minha força, Daniel. E talvez seja a hora de eu finalmente compartilhar isso, para que a dor não vá mais adiante. Mas, antes que pudesse continuar, um som repentino interrompeu o momento, um barulho vindo de fora. Dona Rita se virou, a expressão agora em alerta. O peso do passado ainda parava entre eles, mas algo novo e inédito surgia. Um perigo? Uma revelação? Daniel sentiu o coração acelerar, cúmplice da adrenalina que corria por suas veias. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ele não acreditava que as descobertas na caixa seriam as únicas surpresas daquela tarde. A decisão de Dona Rita de abrir seu coração poderia ser ofuscada e determinada por um novo mistério, e essa mudança imprevisível estava prestes a desaguar em suas vidas, abrindo novas perguntas. O que os esperava na porta? Seria um obstáculo ou uma nova chave para a verdade que tanto buscavam? O som que cortou o ar parecia vir da porta da sala, um estrondo seco que fez Dona Rita estremecer. Daniel a observou com atenção, as sobrancelhas franzidas. Ele podia ver o pânico em seus olhos, um reflexo do que poderia ser uma tempestade se aproximando. O coração de Daniel pulsava, misturado a um medo que ele nunca tinha sentido antes. O que poderia estar lá fora, pronto para interromper aquele momento tão frágil? Vó, você está bem?
ele perguntou, tentando acalmá-la. Como um jovem, ele tinha a sensação de que deveria ser o protetor, mas naquele instante, tudo o que ele queria era que os segredos fossem revelados, para que ele pudesse entender como lidar com o que estava prestes a acontecer. Dona Rita não respondeu imediatamente. Ela se levantou com um movimento brusco, como se cada parte de seu corpo estivesse reagindo a algo profundo e instintivo. Daniel, fique aqui. Eu vou verificar, murmurou, sua voz um misto de determinação e medo. Assim que ela se virou, o peso do passado parecia acompanhá-la, como uma sombra persistente. Ele a seguiu de perto, sem querer que ela enfrentasse aquilo sozinha. Quando Dona Rita aproximou-se da porta, Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A porta de madeira estava entreaberta, balançando suavemente ao sabor da brisa externa. Ela hesitou, a mão pairando sobre a maçaneta, e, por um instante, o silêncio predominou. Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Vó! Daniel fez a pergunta com um tom de urgência. Ele queria que ela abrisse a porta, mas ao mesmo tempo, um medo gelado enraizava seu pé no chão. E se essa descoberta não fosse como imaginavam? Finalmente, Dona Rita respirou fundo e empurrou a porta, revelando uma cena inesperada. Do lado de fora, estava um grupo de pessoas, algumas conhecidas, outras estranhas, mas todas com expressões preocupadas. Daniel reconheceu entre elas seu vizinho, seu Jorge, e uma mulher que parecia se destacar pela agitação, provavelmente uma amiga da juventude de sua avó. Oi, Dona Rita. Desculpe interromper, mas precisamos conversar urgentemente, seu Jorge disse, a voz carregada de gravidade. Algumas coisas estão acontecendo. As palavras dele deixaram Daniel inquieto. Ele sentiu que toda aquela situação poderia mudar a conversa que estava prestes a acontecer entre eles. A verdade sobre o passado de sua avó poderia ser selada por uma nova crise, por algo que ele não compreendia ainda. Dona Rita trocou olhares com Daniel e, por um instante, ele percebeu uma mistura de emoções em seu rosto: medo, apreensão, mas também um lampejo de determinação. O que está acontecendo, Jorge? Ela questionou, quase como uma ordem. Ele se afastou um pouco mais da porta, o que fez com que ela entrasse na cena, levando Daniel consigo. O grupo se reuniu em torno deles. As vozes se entrelaçavam, formando um turbilhão de informações, mas algo parecia claro. Havia uma conexão direta com os tempos antigos que Dona Rita mencionara. Algo que havia ressurgido do passado e poderia afetar o presente de maneira irrevogável. Tem algo relacionado com os códigos, Dona Rita, disse a mulher ao lado de seu Jorge, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e esperança. Nós encontramos novos documentos, e parece que eles não têm só a ver com sua história, mas com o que está acontecendo até hoje. O sangue de Daniel gelou. A revelação parecia maior do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. A conexão da sua avó com o passado estava se estreitando e se entrelaçando com a vida deles no presente. O que você quer dizer com isso? Daniel perguntou, a voz baixa, mal acreditando no que estava ouvindo. A mulher olhou para Dona Rita, como se esperasse que ela fosse o porto seguro em meio à tempestade que se aproximava. Um momento que poderia ser uma nova oportunidade de revelação, mas que também parecia carregar o peso de mais segredos. Dona Rita olhou para o grupo e tomou a decisão que poderia ser a chave para tudo. Então vamos lá, precisamos enfrentar isso juntos. Todos vocês têm que saber a verdade. Daniel sentiu um novo lampejo de esperança misturado com o frio da ansiedade. O que essa verdade poderia significar? Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada de descobertas que desafiariam o que conheciam e poderiam mudar a trajetória de suas vidas. Enquanto o grupo se preparava para compartilhar informações, a tensão aumentava. A noite mal havia começado, mas já prometia ser uma revelação perturbadora e transformadora. O que ainda estava oculto por trás de tudo isso? Seria tempo de encarar as sombras e finalmente trazer à luz a dor e a esperança? Dona Rita respirou fundo, como se cada respiração fosse um passo em direção ao desconhecido. E com um leve movimento de cabeça, indicou que todos deveriam se acomodar ao redor da mesa. Daniel sentou-se ao lado dela, sentindo sua mão trêmula buscar a dele. Ele a segurou, oferecendo apoio silencioso, e notou que o olhar dela estava distante, fixo em um ponto invisível à sua frente. Os documentos que encontramos, começou a mulher, seu tom cuidadoso. Eles falam sobre um passado que todos pensávamos ter deixado para trás. A atmosfera na sala se tornará pesada, a tensão palpável. Do que você está falando? Daniel interrompeu, a inquietação crescendo dentro dele. Ele precisava entender como os códigos e documentos poderiam se conectar à história de sua avó.
qual é a relação com a gente? Esses códigos, a mulher continuou, eles pertenciam ao grupo ao qual sua avó fazia parte, um grupo que lutava contra injustiças durante a ditadura. Os papéis contêm informações cruciais que poderiam expor verdades que muitos tentaram enterrar. As palavras caíram como pedra sobre a mesa, e Daniel sentiu o impacto. Você está dizendo que minha avó estava envolvida em algo assim? Ele não conseguia processar a informação. A imagem que tinha de Dona Rita sempre havia sido a de uma mulher doce, uma avó que cozinhava bolinhos e contava histórias. Essa nova versão a intrigava, mas também a deixava distante. Dona Rita olhou para o grupo, e os traços de sua face se endureceram. Eu nunca quis que vocês soubessem. Era uma época em que o medo dominava, e eu fiz o que pude para proteger a nossa família do passado. Sua voz tremeu, e era possível ver a batalha interna que ela enfrentava. Mas esconder a verdade não significa que ela não lhe afete, disse seu Jorge, com a voz grave. Tudo isso pode ainda impactar nossas vidas. As pessoas que eram do grupo estão sendo ameaçadas novamente. Por que agora? Daniel perguntou, tentando alinhar cada peça do quebra-cabeça. Por que a preocupação agora, depois de tantos anos? Porque alguém encontrou os documentos, a mulher revelou sem rodeios. E eles querem calar qualquer um que tenha uma conexão com aquilo. O silêncio que se seguiu poderia ser cortado com uma faca. Dona Rita afastou as lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Eu nunca desejei que esse caminho fosse trilhado. Eu só queria que vocês vivessem em paz. Daniel a observou, o coração se apertando. Mas se essa história pode nos proteger ou nos libertar, não podemos ficar parados, certo? Precisamos descobrir quem é essa ameaça e agir. Sim, Dona Rita respondeu, com uma determinação renovada. E para isso, precisamos entender tudo o que aconteceu naquele tempo. Precisamos saber onde estão essas informações e quem são os aliados que ainda restam. O grupo começou a juntar as pontas. Um fervor de debate se acendeu à medida que eles compartilhavam possível contato e pistas. Daniel sentia o frio na barriga se transformando em uma chama de propósito. Ele estava prestes a entrar em um caminho que desenterraria mais do que apenas ameaças, mas segredos e legados que moldaram a vida de sua avó em cada olhar e em cada história esquecida. Mas então, um celular tocou, rompendo a tensão. As mãos se entreolharam, e Daniel sentiu uma onda de apreensão. A expressão de seu Jorge se contorceu de preocupação ao verificar a mensagem recebida. É da polícia, ele disse, os olhos arregalados. Eles encontraram pistas sobre o que está acontecendo, mas precisamos nos apressar. É mais perigoso do que pensávamos. A sala mergulhou em silêncio novamente, agora com uma nova urgência. Daniel podia sentir o peso dos olhares sobre ele e Dona Rita. O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo e rapidamente. Qual era a origem dessa ameaça? O futuro deles dependia de uma resposta que estava à mão, mas que poderia também desencadear um novo caos. Estamos juntos nessa, Daniel assegurou a todos, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Mas, o que faremos? Agora? Para onde iremos a partir daqui? As palavras ecoaram na sala, deixadas no ar como uma promessa. O caminho para a verdade se desenrolava à frente, e Daniel estava determinado a torná-lo seguro. Mas a pergunta permanecia: até onde essa busca os levaria e o que mais teriam que enfrentar no processo? A tensão na sala era palpável. Daniel sentia seu coração acelerar enquanto a adrenalina pulsava por seu corpo. O que a polícia havia descoberto? E, mais importante, quem estava atrás de sua avó e por quê? Dona Rita, com os olhos marejados, levantou-se de repente. Precisamos sair, agora. Sua voz, antes suave, carregava um peso de urgência. Não temos muito tempo. O grupo não hesitou. Todos se levantaram, um murmúrio de excitação e temor preenchendo o ar. Daniel puxou a mão de Dona Rita, e juntos, eles caminharam em direção à porta. Ele poderia sentir a sua avó tremendo ao seu lado, e isso o encheu de preocupação. Na rua, o clima estava pesado, como se o mundo ao redor respirasse mais devagar. A luz do sol parecia mais intensa, mas a sensação era de que nuvens escuras pairavam sobre eles. Daniel olhou para seu Jorge, que tinha uma expressão séria. A polícia vai nos esperar no bar da esquina. Eles encontraram o que procuravam. Mas e se for uma armadilha? Indagou Daniel, tentando entender a gravidade da situação. Confiamos na polícia. Eles sabem que estamos em perigo, respondeu seu Jorge, com firmeza. Precisamos agir rápido.
A cada passo, o peso da história que estavam prestes a desenterrar aumentava. Daniel sentia que a cada momento se aproximava mais da verdade, mas também do risco que isso acarretava. Ele olhou para Dona Rita e viu seu olhar determinado, mas ao mesmo tempo, a angústia que pairava em seu peito. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou, sua voz baixa. O que você vai contar a eles? Ela parou por um instante, desviando os olhos. Eu preciso. Não posso mais viver no medo. É hora de quebrar o silêncio, Daniel. Com essas palavras, foi como se uma corrente fosse rompida. O silêncio que ela carregara por tanto tempo estava prestes a se tornar som e voz. O peso da responsabilidade era alto, mas havia também um brilho de esperança. Daniel respirou fundo, buscando coragem. Então vamos, ele disse, sentindo que o apoio que oferecia à avó se refletia na força que ela lhe dava também. Ao chegarem ao bar, a cena era tranquila, mas Daniel não se deixaria enganar. A polícia aguardava em uma mesa ao fundo, com expressões sérias e anotações à vista. Ao se aproximarem, uma sargento, de cabelo curto e olhar firme, ergueu os olhos e fez um sinal para que se sentassem. Obrigado por virem. Precisamos conversar sobre os documentos que encontramos e entender até que ponto essa ligação com o passado pode nos colocar em risco, iniciou a sargento. Seu tom era direto, mas havia um leve toque de compreensão em suas palavras. A conversa fluiu, mas enquanto as informações iam sendo trocadas, Daniel se perdia em seus pensamentos. O que mais sua avó escondia? Como aquela história antiga reverberava na vida atual deles? Ele olhou para Dona Rita, que parecia envolta em um manto de nostalgia, e uma pergunta lhe vinha à mente. Até onde você foi, vovó? Que segredos você realmente guardou? O clima se tornava cada vez mais ameaçador quando a sargento trouxe à tona detalhes sobre os riscos que a família corria. A pessoa que está por trás disso, ele não vai parar. Acredite, há muitos que ainda desejam calar essas vozes. Dona Rita fechou os olhos, como se lembranças antigas a dominassem. E então, de repente, ela se virou para Daniel. Tem algo que eu nunca te contei, algo que pode mudar tudo. O coração de Daniel disparou. A cada palavra da avó, eles estavam mais perto de um abismo que não podiam ignorar. O que mais ela tinha a dizer? A busca pela verdade estava prestes a mergulhá-los em segredos que seriam desenterrados de uma vez por todas, mas a descoberta vinha com um preço alto. A sala se encheu de tensão, e a pergunta pairava no ar. O que Dona Rita estava prestes a revelar e como isso mudaria a trajetória de suas vidas? Dona Rita respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar um peso que carregava por décadas. Cada olhar na mesa se fixou nela, pesando as palavras que estavam prestes a ser liberadas como uma tempestade contida. Daniel, há algo que gravei em meu coração por muito tempo. As cartas e os documentos não são apenas vestígios do passado. Eles são a prova de que o amor e a luta não se dissipam tão facilmente, disse ela, a voz firme, e as mãos entrelaçadas na frente dela. Daniel sentiu o frio na barriga se intensificar, como se estivesse diante de uma revelação que mudaria tudo. O que você quer dizer, vó? Ele estava inquieto, uma mistura de ansiedade e expectativa inundando seu ser. Ele precisava saber. Dona Rita olhou diretamente nos olhos do neto, revelando coragem e fragilidade ao mesmo tempo. O homem que amei era um dos líderes do movimento, e sua prisão não foi um acidente. Ele foi capturado porque eles temiam não apenas a ele, mas tudo o que representávamos. Uma onda de compreensão e dor inundou o coração de Daniel. Ele nunca havia imaginado que a avó, aquela mulher simples com quem compartilhara tantos momentos, tivesse estado no centro de um movimento tão volátil. Mas por que você nunca falou sobre isso antes? Ele precisava de respostas, como se as palavras dela fossem uma chave para um cofre de segredos. Por que eu tinha medo? Medo do passado e do que ele poderia trazer para você e sua mãe, ela explicou, os olhos cheios de lágrimas. As sombras ainda estão presentes, e eu não poderia deixar que você carregasse esse peso. A sargento observava com atenção a conversa, e Dona Rita continuou. O que muitos não sabem é que o amor e a luta caminham juntos. Após a prisão dele, eu decidi me calar, não apenas para proteger a mim e a você, mas porque o silêncio se tornou uma forma de resistência. Eu me tornei parte de algo maior, mas não consegui contar a verdade. Nesse momento, a sargento interrompeu, trazendo um papel para a mesa. Recebemos informações sobre pessoas envolvidas naquela época, e se o que você está dizendo é verdade, precisamos entender a extensão da conexão. É essencial saber onde vocês se encaixam neste mosaico. Daniel sentiu a tensão no ar aumentar.
Era como se eles estivessem prestes a dar um passo em um vasto desconhecido, e ao mesmo tempo, uma certeza pulsava em seu interior. Vó, precisamos fazer isso. Precisamos contar a sua história. Dona Rita hesitou por um momento, a insegurança voltando a fazer sombra sobre seu semblante. E se isso colocar vocês em perigo? Essa não é uma luta que escolhemos. É um eco das escolhas que fiz no passado. Mas sua história merece ser contada. Daniel insistiu, a determinação em sua voz ecoando através do silêncio que envolvia os presentes. Se a luta de você e do homem que amou pode mostrar a força que temos, devemos levar isso adiante. Para inspirar outros. Para honrar aqueles que nunca tiveram voz. A sargento assentiu, ouvindo a convicção de Daniel. Precisamos de coragem, Dona Rita. Não só para preservar a memória, mas para garantir que isso não se repita. Então, com um peso diferente no olhar, Dona Rita se sentiu envolta pelo apoio e força que irradiavam de todos ao seu redor, em especial de Daniel. Ela sacudiu a cabeça, como se a resistência estivesse se dissipando. Tudo bem, murmurou, levando as mãos ao peito. Se isso pode ajudar outras pessoas a encontrarem sua voz, então eu não posso me calar. Assim, eles iniciaram a travessia pelo labirinto do passado. Dona Rita começou a contar suas memórias de resistência, momentos em que a dor e a esperança se entrelaçavam em uma dança entre a liberdade e a opressão. A mesa se iluminou com suas histórias, revelando a essência de uma mulher destemida que não se deixou abater pelas adversidades. Eu vi amigos se perderem. Eu vivi a pressão e a luta diária. Mas o amor que eu sentia nunca se extinguiu. Ele se tornou uma chama dentro de mim, mesmo quando fui forçada a silenciar. Os olhos de Daniel estavam marejados, mas não de tristeza. Era uma intensidade de entendimento profundo. Essa chama pode acender outras, vó. Podemos criar uma rede de compreensão e solidariedade. Diante da bravura de Dona Rita, um peso foi se dissolvendo no ar. As vozes dos testemunhos do passado ressoavam através das memórias e os ecos da luta pela liberdade. Nunca devemos esquecer, disse ela, e sua voz ecoou com sinceridade. As horas passaram, e ao final da conversa, a sargento fez uma anotação rápida e olhou para Dona Rita. Precisamos que você testemunhe isso. As informações que você tem podem ajudar não apenas a reescrever sua história, mas a proteger aqueles que ainda lutam. E se fizermos isso juntos? Sugeriu Daniel. Não é apenas sobre você ou sobre o que passou, é também sobre mim e sobre como podemos usar isso para inspirar outros. As palavras de esperança trouxeram uma luz à mesa, uma chance de transformação através do legado de coragem e amor. Dona Rita assentiu, sua expressão mudando para uma de renovação. Estou pronta para enfrentar o que vier com você ao meu lado. E o eco daquela promessa se espalhou pela sala, trazendo coragem a todos. Antes que pudessem sair, a sargento fez um gesto e chamou a atenção do grupo. Se a história que vocês têm em mãos for correta, precisamos agir imediatamente. Preparados para se tornarem as vozes que muitos não conseguiram? Estou ao lado de vocês. Estamos com você. Resposta unânime tomou o ambiente, e a sensação de que estavam juntos na luta enchiam o ar. Enquanto saíam, Daniel e Dona Rita trocavam olhares de uma compreensão profunda. O peso do passado agora se havia transformado em um impulso por um futuro mais esperançoso. Com coragem no coração e amor nas mãos, eles estavam prontos para quebrar o silêncio e dar voz a todos aqueles que não puderam. Esta jornada não seria apenas sobre enfrentamentos, mas sobre libertar memórias para criar um caminho onde a luta e o amor, finalmente, pudessem dançar juntos em um novo amanhecer. Agora, é sua vez. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora se você se emocionou com esta transformação. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. O momento é agora. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal e fazer parte desta jornada marcante.